O corretor quer fechar negócio, mas isso não significa necessariamente que ele está cuidando de você. Então hoje eu vou te mostrar 6 formas de se proteger antes de assinar qualquer coisa. Eu vou te dar 6 estratégias que eu uso e que indico muito para quem está comprando um imóvel pela primeira vez. A primeira estratégia: comece a seguir criadores de conteúdos responsáveis e que são especialistas, tiveram uma experiência legal nessa área e que sabem tirar algumas dúvidas e podem te alertar também de possíveis erros. Tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes também. E é legal que nas outras redes eles vivem abrindo algumas perguntas, né, caixinhas de pergunta, e lá você pode mandar também algumas dúvidas. E é legal que eles podem te sanando e pode ir fazendo você amadurecer um pouco mais a sua consciência antes de fechar e visitar qualquer imóvel, empreendimento ou decorado. Afinal, quando você já sabe o básico, fica muito mais difícil cair em história de corretor. E sim, eles mentem, e muito. Estratégia número 2, não tome nenhuma decisão se sentindo pressionado. Aquela frase de eu vou para casa pensar e amanhã eu te dou uma resposta resolve muitos problemas. E se o corretor não aceita isso, é um sinal de alerta gigantesco. E o corretor que não aceita isso é um sinal de alerta muito grande. Sim, eles costumam colocar senso de urgência em muitas coisas que às vezes nem existe. Eu fui visitar um decorado aqui perto de casa e de fato para ver, né? E aí, a todo tempo ela com aquele gatilho de escassez. Mas é isso, se quiser tem que levar logo. Eu só estava vendo. Era literalmente isso. Ah não, porque só hoje, e ela me lançou essa, só hoje foram vendidas 500 unidades. Daí eu olhei pra maquete, daí na minha cabeça aqui não tem 500 unidades. Daí eu, e quantas unidades tem aqui dela? Ah, vou confirmar. Então eles começam a apavorar a gente de vários sentidos que quando a gente está nesse lugar um pouco mais sensível, porque o sonho do brasileiro é ter a casa própria, às vezes a gente acaba cedendo. Então esse aqui é uma boa estratégia. Estratégia 3. Use a inteligência artificial para confirmar todas as informações que o corretor te passar. Sim, a IA não substitui o humano, o especialista sempre vai ter mais conhecimento que a IA, mas ela traz algumas dúvidas relevantes para nós. Então, tudo que o corretor te falar, anota, e aí eu vou falar um pouquinho mais disso para frente, e joga na IA as dúvidas que você tem em relação ao que ele falou. E ela vai te trazer alguns questionamentos que eu acho que vale você ali ficar um pouco mais alerta. E estratégia número 4, para cada conversa que vocês tiverem, pede um e-mail dele e aí você manda como se fosse uma ata de reunião. Fala, oi fulano, tudo bem? Adorei conversar com você hoje, o que a gente decidiu foi isso, essas informações, e aí pede para ele confirmar esse e-mail que você está mandando. Por quê? Já se corretor mente, eles não querem ser pegos na mentira. Para ele ser pego na mentira, tem que ter um registro. E às vezes isso não acontece porque todas as conversas são pessoalmente. Por isso eles chamam muito para você ir lá no stand, para negociar, porque eles vão mentir na cara dura e depois não tem como provar. Então, quando vocês vão trocando essa ideia, seja numa visita ou até mesmo numa ligação ou WhatsApp, manda um e-mail para ele falando, ó, foi isso tudo mesmo que eu entendi, tá certo? E pede para ele confirmar. A partir do momento que ele vê que você documenta tudo o que acontece, a postura dessa pessoa vai mudar. Estratégia número 5. Busque um corretor indicado por alguém. Mas olha, isso não anula as outras coisas. Você tem que procurar um que alguém teve uma boa experiência, falou, ah não é só meu parente, mas pô, eu comprei com esse cara realmente me ajudou. Procura esse corretor indicado de alguém e aí sim começa a desenvolver essa ideia desse grande sonho seu com ele. Mas isso, embora seja uma parada muito importante, porque já minimiza muitos riscos, não anula também você fazer as outras estratégias, como mandar e-mail e entender algumas coisas. E com certeza um corretor que é indicado por alguém, ele tem um pouco mais de compromisso com essa satisfação do cliente. Então ele quer continuar sendo indicado. Então se ele veio de alguém que fez uma boa compra, provavelmente ele vai querer fazer o mesmo com você, para você indicar para outra pessoa e assim eles fazerem um bom dinheirinho deles, né? E a última estratégia que é a sexta, não assine nenhum contrato antes de ler. Sim, os corretores muitas vezes vão falar uma coisa e te fazer outra. E já aconteceu de eles venderem para a pessoa a unidade livre, a unidade X, andar X, e no contrato estar outra unidade. A pessoa assina, compra e depois pegou um andar super baixo ou um lugar virado para outro canto. Então tome muito cuidado. E se possível, contrata um advogado para fazer a leitura do seu contrato.
ele vai ler para você e vai te falar caso também tenha algum ponto ali que seja abusivo. Isso é muito importante. Ai, Fábio, não consigo contratar um advogado. Vamos recorrer à IA novamente. Ela não substitui um advogado. Ela não tem o conhecimento que um advogado tem. Mas só se você não pode, de fato, pagar um advogado para rever o seu contrato, recorra a ela, pelo menos. E pergunte, fala aquele prompt que é um pouco mais que todo mundo conhece. Haja como um advogado, especialista em imóveis, analise esse meu contrato. Pergunta para ele te mostrar se tem alguma cláusula abusiva. E aí, você lê, pede para a IA dar uma revisada, caso você não possa pagar um advogado, vou reforçar isso, porque às vezes ela dá uma delirada também, e aí sim, só depois disso faça essa assinatura. Você seguindo essas 6 estratégias vai te salvar de cair em uma furada. Sim, me ouça, porque o seu sonho, se você não seguir algumas dessas estratégias ou até todas, ele pode virar um pesadelo, porque corretor mente e eles querem fazer tudo para vender e não para te trazer uma boa experiência. Então, você indo munida ali dessas informações, sabendo que você pode ter o respaldo ali de um profissional para ler seu contrato, gravando as reuniões ou até mesmo mandando essa ata ali escrita no e-mail depois de cada conversa, vai te assegurar de sofrer muito para frente. Lembrando, a gente está no corre, a gente compra, parcela ali o financiamento, né, por 30 anos, pensa você estar 30 anos amarrado numa coisa que você não escolheu, porque um filho da mãe escolheu mentir para você. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer algumas dúvidas e também a levantar aqui essa bandeira de como você se posicionar e criar umas estratégias para conquistar o seu cantinho. E já deixa o seu like aqui, ativa o sininho de notificação e também me segue caso você não seja inscrito aqui nesse canal. Comenta aqui pra mim se você já caiu em alguma mentira de corretor ou se você tem alguma dúvida ali de como se proteger, que eu vou responder todo mundo. Combinado? E não se esqueça, siga seus sonhos e respeite seu processo. Fui!